O único rótulo que honra o juiz é o da justiça. No Supremo Tribunal Federal, o clima voltou a ferver. Luiz Fux surpreende ao votar pela absolvição do Núcleo 4 e, entre linhas afiadas e silêncios calculados, dispara indiretas a Gilmar Mendes. O gesto seguinte choca. Pede para deixar a primeira turma. O que está acontecendo nos bastidores da mais alta corte do país? Uma divergência jurídica ou um rompimento político anunciado? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é essencial para o debate. E agora, vamos ao vídeo. O plenário do Supremo Tribunal Federal é uma instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro. Tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado e de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Isso, em última análise, significa também nós tratarmos de forma menos valiosa essa competência do plenário em diminuir a importância dos cargos que se impõem proceder ao julgamento. Sendo o Supremo Tribunal Federal incompetente para o processo de julgamento da ação penal, deve ser declarada nulidade de todos os atos decisórios praticados até o momento, inclusive o recebimento da denúncia, conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal. A mesma consequência decorre do reconhecimento da competência do plenário desta Corte. Acompanho o ministro relator na parte em que ele não acolheu uma nulidade, mas excluiu a possibilidade desse fato interferir no julgamento. Eu passo, então, senhor presidente, às premissas relativas ao mérito. Mérito causa. Então, ele acompanhou no programa. A propósito, no voto proferido na ação penal 2668, para fixar alguns conceitos gerais sobre democracia e garantismo penal, eu recorri a trecho das obras de dois professores estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade. Pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, e é um dos precursores do garantismo penal, ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia, e evidentemente também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. As ideias que eu formulei no julgamento da ação penal 2668 permanecem integralmente rígidas e são aplicáveis em toto ao caso destes autos.
Aqui eu queria só passar a fazer uma pequena observação. Eu sempre disse que não se pode dizer que não houve nada. Mas o que houve, eu pretendo demonstrar que tinha outra tipificação, que não essas tipificações do Código Penal. A começar pelos crimes do artigo 359L e 359M do Código Penal. Tipos esses que iniciam com o verbo tentar, de modo que a conduta violenta ou gravemente ameaçadora deve configurar ato executório dirigido à consecução do resultado criminoso, a saber, a abolição do Estado de Direito ou a deposição de governo legitimamente constituído. Nesse sentido, o artigo 14, inciso 2º do Código Penal dispõe que o crime se diz tentado quando iniciada a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Se um dia me faltasse discernimento para distinguir o inocente do culpado, ou se renunciássemos a garantir a cada acusado as salvaguardas mínimas da Constituição, todo o edifício simbólico que sustenta um tribunal ruiria, ainda que suas paredes permanecessem de pé. Foi Rui Barbosa quem anotou com a altivez dos grandes espíritos: melhor será que a sentença não erre, mas, se cair em erro, o pior é que se não corrija. E, se o próprio autor do erro remediar, tanto melhor, porquanto tanto mais cresce com a confissão em crédito de justo o magistrado. Não há demérito para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós juízes é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento, então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.